Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal da Aliança Russa. Meu nome é Tabata Leduc e hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho de como é a faculdade, como que funciona, como é a carga horária e tudo mais. Eu tenho certeza que é uma dúvida de muita gente que quer vir para Kursk, que tem essa vontade, e eu vim aqui para sanar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e mandar esse vídeo para todo mundo no WhatsApp, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil. Então, bora pro vídeo. Como vocês sabem, eu já tô no 5º ano de medicina aqui em Kursk. E é um pouquinho diferente ao longo dos anos, desde que a gente entra na faculdade até o último ano de faculdade, a carga horária muda, a intensidade da faculdade muda, tudo muda. Quando eu tava no primeiro ano, a carga horária era muito pesada. E não porque as matérias eram muito difíceis, mas sim porque era muito puxado, era o dia inteiro tendo aula. Muitas vezes eu tinha aula de 8 da manhã ou 9 da manhã até 6, 7 horas da noite. Eu chegava em casa, jantava, estudava, só parava de estudar meia-noite e pouca, 1 hora da manhã, e começava tudo de novo. Então não tinha muito tempo livre, sabe? Então isso fazia com que a faculdade fosse muito mais puxada. Isso no primeiro ano. No segundo ano, deu uma melhorada. Eu acredito que para todo mundo seja assim, mas no segundo ano dá uma diminuída na carga horária. Mas a dificuldade das matérias aumenta um pouquinho, porque a gente começa a ter matérias um pouquinho mais pesadas, por exemplo, histologia. Mas, em compensação, a carga horária é um pouquinho menor. Então, é um pouquinho melhor em relação à carga horária. Eu sentia que eu tinha mais tempo. No primeiro ano, eu lembro que às vezes eu tomava café da manhã e daí eu só ia comer de novo 3, 4 da tarde e não era um almoço, era só um lanchinho e tal, porque eu não tinha tempo. Mas depois, no segundo ano, eu lembro de já conseguir almoçar, parar pra almoçar. Às vezes eu vinha pra casa, fazia almoço e voltava pra aula. Tinha dia que eu saía mais cedo, então eu conseguia almoçar em casa mesmo e tudo. Já no terceiro ano, começa a ficar um pouquinho mais puxado. Por quê? Nossa carga horária, ela é muito mais tranquila, digamos assim, né? Porém, a gente tem que estudar o triplo do que a gente teria que estudar no começo da faculdade, no primeiro e no segundo ano. Porque as matérias são infinitamente mais difíceis. E isso faz com que a carga horária dê uma melhorada em relação ao tempo, mas o nosso tempo de estudo em casa também aumenta. Então, às vezes, a gente até consegue ter umas tardes livres, um pouquinho mais de tempo livre, porém, a gente tem que estudar muito mais. Então, é sempre meio que balanceado, sabe? A carga horária da faculdade de medicina, no geral, é muito pesada e todo mundo sabe disso. Nós, estudantes de medicina, temos que estudar o dia inteiro, sempre, independente se a gente está no Brasil, na Rússia ou em qualquer outro país. Mas eu sinto que aqui na Rússia ela é um pouquinho mais puxada, porque tem a questão do clima, a gente tá longe da nossa família, numa realidade completamente diferente. Então acho que isso pesa um pouquinho mais e deixa essa carga horária um pouquinho mais pesada. Mas, no geral, é super tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças, não é nada que você vai falar, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo acompanhar essa faculdade. Dá pra acompanhar. É puxado? É puxado. Mas a gente também consegue ter um tempo livre e tudo. Já a partir do 4º ano, a gente entra no que a gente conhece no Brasil como internato. E aqui funciona no 4º, 5º e 6º ano. E o que isso quer dizer aqui em Kursk? Porque a gente sabe que no Brasil o pessoal vai para o hospital e fica o dia inteiro lá. Aqui a gente continua tendo aula no hospital. E a gente tem contato com o paciente, só que a gente tem aula normal, né? O professor, você vai para aula, o professor vai te perguntar, aquela coisa toda, você vai ter prova e tudo, mas você vai ter contato com o paciente. Hoje em dia, com a pandemia, tá sendo um pouquinho diferente. O meu 4º ano inteiro foi online, então eu não tive muito contato com o paciente, mas os meus professores tentaram da melhor maneira possível mostrar a parte prática, por vídeo, por explicação, por vários jeitos assim que eles tentaram mostrar pra gente
essa parte mais prática. E também, agora no 5º ano, que já deu uma melhorada nessa questão de pandemia, as nossas aulas já voltaram a ser presenciais. Alguns ciclos estão sendo no hospital, então, só que a gente não está tendo contato com o paciente por conta da situação do Covid, porém, a gente está indo ter aula no hospital. Para outros ciclos, a gente está tendo aula na faculdade, mas essa parte prática está sendo mais legal, porque tanto no hospital quanto na faculdade, a gente consegue ter acesso a bonecos, consegue ter acesso, por exemplo, agora eu estou em oftalmologia, e a professora já mostrou vários jeitos de fazer a examinação, então a gente conseguiu treinar um nos outros, ela conseguiu corrigir. Então a gente consegue ter essa parte mais prática, mesmo longe dos pacientes, o que é muito legal, né? É diferente do que era antes da gente ir para o hospital, ter contato com o paciente, falar russo e tudo. É diferente, mas também é muito bom, tá sendo muito bom. Em relação à carga horária, a partir do 4º ano, como eu disse, muda. Por quê? A gente tem uma aula por dia e uma lecture. Ou seja, a gente só tem 3 horas, mais ou menos, de aula e 1h30 de lecture. Esse é o tempo de faculdade que a gente tem. Porém, a gente tem que estudar, sério, eu não sei nem dizer pra vocês o quanto, porque é muita coisa. Como eu já disse, comentei que a gente tá em ciclo. Como é que funciona um ciclo? Vamos supor, eu falei pra vocês que eu tô em oftalmologia. Esse ciclo dura um certo tempo, 1 semana, 2 semanas, depende de cada matéria. Da mesma forma que no Brasil eles fazem a rotação entre as especialidades, aqui também. E aí, isso é que a gente chama de ciclo. Cada ciclo é uma especialidade. Então, a oftalmologia é um ciclo, onde a gente tem aula durante algum tempo, 1 semana, 2 semanas, e isso muda de acordo com as matérias, como eu falei. E, durante esse tempo, todos os dias a gente só tem essa matéria. Então, a gente não tem aquela... eu tenho 1 semana para estudar para a próxima aula. Não, não tem. Isso funciona até o 3º ano. Aqui, a partir do 4º ano, todo dia a gente tem que estudar para aquela matéria um tópico novo, né? Então, ontem eu tive que estudar uma parte da matéria, hoje eu tive que estudar outra parte da matéria, amanhã eu vou ter que estudar outra parte, e assim vai até o final do ciclo, aonde eu vou ser cobrada. Eu já sou cobrada em todas as aulas, mas no final do ciclo a gente tem a major. O ciclo acaba. Então, é mais tranquilo, porque a gente tem muito tempo, digamos assim. A gente tem tempo de tomar café da manhã, a gente tem tempo de almoçar, a gente tem tempo de jantar em casa, ou de ficar, por exemplo, sei lá, à tarde em casa. A gente tem um tempo livre. Só que esse tempo livre tem que ser 100%, ou pelo menos 70% dedicado à faculdade, onde você tem que realmente estudar e realmente se dedicar, porque no dia seguinte eles vão te cobrar de novo, e de novo, e de novo, e tem quiz e history para fazer, que é o caso do paciente. Às vezes tem practical skills, que é onde eles perguntam para você a prática, né? Você tem que mostrar que você está apto para a prática. Enfim, tem muita coisa aí. Então, como vocês viram, desde o 1º ano, a carga horária em si vai diminuindo. Porém, a dificuldade da faculdade vai aumentando. E aí fica a pergunta que não quer calar. Tabata, mas é difícil? Sim, é difícil. Medicina é difícil em todos os lugares. Aqui em Kursk não é diferente. Porém, é muito gostoso, sabe? Porque aquela pressão do 1º ano vai diminuindo, você começa a se adaptar, você começa a encontrar coisas que você gosta. Quando a gente chega aqui no 4º, 5º ano, a gente começa a entrar nas especialidades, começa a ser muito legal, muito divertido, porque você começa a ver novas coisas e você fala, nossa, mas eu queria tal coisa e agora eu quero tal coisa. Eu mudei de opinião depois que eu entrei no 4º ano. Eu olhei e falei, meu Deus, eu não quero mais isso. O que eu quero? Meu Deus, porque é muita coisa aparecendo toda hora e é muito interessante, é muito legal, mas é difícil mesmo, a gente tem que se dedicar mesmo, estudar mesmo. Porém, já digo pra vocês que a gente tem tempo livre sim.
Todo domingo a gente não tem aula. A aula sempre funciona de segunda a sábado. Então, praticamente sábado à tarde e domingo, o dia inteiro você tem livre. Então, dá tempo para descansar, colocar alguma coisa em dia, fazer um trabalho, alguma coisa assim. Mas sim, dá tempo de descansar. E também a gente tem algumas pausas durante o ano, né? Tem a pausa do Ano Novo, tem a pausa em maio, que é o Dia da Vitória, que é uma data muito importante para a Rússia, então a gente tem uma pausa. Tem outros feriados durante o ano que a gente também dá pausas, então assim, é pesado, mas é gostoso e a gente tem tempo para descansar também. Isso é maravilhoso. Então, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha dado para entender mais ou menos como é que funciona ano após ano da nossa faculdade. E eu espero que tenha dado para entender como que funciona ano após ano da nossa faculdade. E caso vocês tenham alguma dúvida, não esqueçam de deixar nos comentários lá no Instagram, porque eu respondo para vocês. Podem me mandar no pessoal também, que não tem problema. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. Paca, paca!